Tem uma luz vermelha. Então, novamente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Antes de iniciar os trabalhos da tarde, a gente vai da casa, a gente vai dar alguns avisos aqui. A gente tem palestras e passes todas as segundas, terças, quartas, quintas, sábados e domingos, né? Na sexta-feira a gente tem um trabalho para dependência química. Ele é voltado exclusivamente para as pessoas que têm algum tipo de vício, drogas, cigarro, bebida. Então, ele é um trabalho de apoio aos familiares e à pessoa, né, que está enfrentando esse tipo de problema. A gente tem também trabalho social. Todo segundo sábado do mês a gente tem... Não dá para escutar? Todo segundo sábado do mês a gente tem distribuição de cestas básicas, então a gente aceita doações. Quem quiser trazer 1 quilo de alimento não perecível é muito bem-vindo. E também todos os sábados a gente tem um trabalho de assistência social nas ruas, distribuição de lanches, então também a gente aceita contribuições. Quem quiser participar desse trabalho é só procurar alguém da casa. E também o último aviso é que já estão abertas as inscrições para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. Também quem tiver interesse em fazer esse curso em 2012, procura alguém que esteja responsável pelo plantão de atendimento naquele dia, né? Então, eu acho que são esses os avisos da casa. Então, vamos aproveitar, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade, pela oportunidade da vida, e pedindo aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa, que permaneçam conosco ao longo desse trabalho de hoje, que iluminem o nosso expositor e que nos auxiliem, a fim de que possamos assimilar todos os ensinamentos que nos forem passados nos dias de hoje. E assim, mais uma vez agradecido pela oportunidade de estarmos aqui, vamos pedindo licença para iniciar a palestra de hoje. Graças a Deus. O nosso palestrante de hoje é o Caetano. Ele vai falar... Qual que é o tema? Coragem. O tema de hoje é coragem. Coragem para levantar cedo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Muito bom dia. Primeiramente, que Jesus seja nos todos os nossos corações, nos enchendo de paz, de alegria. E agradecendo ao Pai essa oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez, né? Sempre procurando aprender, buscando conhecimentos novos. E para quê? Para viver melhor. Não é isso? Esse é o nosso objetivo. E que alegria, porque os nossos irmãos espirituais já estão aqui, já prepararam o ambiente, já deixaram ele cheio de energias novas para que nós pudéssemos recolhê-las, né? E nós devemos nos preparar para isso. Devemos preparar a nossa mente e o nosso coração para merecer, primeiro para merecer essas dádivas que vêm do alto. Que a gente não acredita muito, porque a gente não vê, né? Mas elas estão aqui. E primeiro para absorver. Então primeiro tem que merecer, merecendo a gente absorve, certo? É por isso que nós fazemos todo esse preparo, né? Para a gente colocar numa condição apropriada para receber esses dons, essas energias maravilhosas que os nossos irmãos nos trazem, cheios de boa vontade. E hoje o tema proposto é um tema bastante instigante, que nos chama a atenção para a questão da coragem. Eu sei que vocês todos são corajosos, já estão aqui no domingo de manhã, levantaram cedo, né? Já estão provando que são corajosos, né? Mas vamos falar um pouco sobre coragem, sobre esse prisma, de como a coragem deve permear as nossas vidas. O contrário de coragem é covardia, né? Ou seja, a falta de coragem. A covardia é a falta de coragem. E nós queremos iniciar nosso comentário aqui. Lembrar que quem vai ajudar aqui na palestra, olha só, olha a minha pretensão, quem vai ajudar? O texto do meu amigo Hamed. O Hamed é um espírito, tá? Que escreveu esse livro aqui, Os Prazeres da Alma. Está um livro muito bacana. E a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Então, nós vamos
pegar o texto do Hamed para nortear o nosso bate-papo de hoje. Antes de irmos para o Hamed, eu queria lembrar que uma atitude de coragem que nós tomamos já é antes de encarnarmos. Você sabe que para encarnar tem que ter bastante coragem? A gente pensa que não, né? A gente pensa que não, mas nós precisamos de muita coragem. E essa atitude de coragem começa nos planos maiores da vida, que é a nossa origem. Lembrando que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. A nossa origem são os planos espirituais. E quando vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, existe muita coragem dos espíritos para esta programação, inclusive para assumir esta programação, para fazer o que tem que fazer, para programar o que tem que fazer e assumir o que vai fazer. Né? Isso dá sentido à nossa vida. Né? Constrói o que nós chamamos vulgarmente de destino. Não é verdade? Nos dá o quê? Nos dá uma diretriz. Porque nada na vida, meus irmãos podem acreditar, é feito por acaso. Esse é outro erro que nós também cometemos, às vezes, achar que tudo acontece aos trambolhos, por acaso. Não, tudo é programado. A começar pela programação das nossas reencarnações. Elas são muito bem programadas. São assistidas, inclusive, pelos nossos amigos do plano maior. Aqueles que sabem mais, que podem mais do que nós, ajudam a programar, nós a programarmos as nossas reencarnações e nos acompanham, nos assessoram. Por isso nós temos os nossos anjos de guarda, temos nossos espíritos familiares, não é isso? Todos esses irmãos estão preocupados com o quê? Com o nosso sucesso, né? Nas nossas novas empreitadas, quando nós fazemos essas programações lá no plano espiritual. Muito que bem, feito essa introdução, eu venho aqui no Hamed, porque ele já começa falando assim, ó, muito bacana isso aqui, lá no lead, assim, lá no texto. Não podemos ser autênticos se não formos corajosos. O que é? Ser autêntico é não ser mentiroso, né? Ser falso. Quem é falso é porque quem é verdadeiro é corajoso, né? Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não temos medos. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Olha que interessante, gente. E um dos objetivos da vida é a gente desenvolver a capacidade de amar, não é isso? Então, não poderemos amar se não corrermos riscos. E não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. Ousadia, seria buscar o novo, não ter medo do novo, né? Das novidades, não é isso? Muito bem, ele coloca isso aqui para a gente já esquentar aqui a coisa, né? Vamos lá. A palavra coragem, diz ele aqui, que vem da raiz latina cordis, que significa coração. Olha que interessante. É a sede, ou o centro da alma, da inteligência e da sensibilidade, não é isso? Coração é isso aí, não é isso? Então, a palavra tem sua raiz aqui, no coração. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. Olha que interessante. Já está dando um norte para a gente. Que coragem não vem da cabeça, não vem do intelecto, vem do interior, vem do coração. Está instalado em nós já, esse potencial. Bom, se está instalado, nós temos que usar, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver se é isso. Coragem, ao contrário, não é arrogância ardilosa, que comumente a gente vê aí, né? Esses arroubos de coragem dos nossos irmãos, né? Não é essa arrogância ardilhosa que chamamos de coragem. Determinação astuta ou agressividade, também não é isso coragem. Ela é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. Olha aí. Já dá outro caminho para a gente. Quer dizer, está no coração e ele define a coragem. Coragem é isso, ela está no coração e é isso aqui que nós temos que mobilizar a partir do nosso coração. Ou seja, fazendo, nas ações, nas atitudes. Né? A coragem, ela é uma ferramenta instalada em nós que devemos usar onde? Nos nossos atos e atitudes. Para afirmar o quê? Uma firmeza de caráter. Né? E ela vai realmente determinar a nossa perseverança. É ela que vai realmente nos dar perseverança. O que é perseverança? Prosseguir sempre. Perseguir objetivos. Não fizemos uma programação?
Não temos que perseguir essa programação? Pois é, precisamos de coragem e perseverança para perseguir esses objetivos. Por quê? Porque os obstáculos serão infindáveis, serão muitos, muitos obstáculos. E nós vamos precisar dessa coragem, que está dentro de nós. Não adianta buscar fora. Não adianta buscar fora. Nós temos que desenvolvê-la. Mais para frente no texto aqui, ele vai comentar isso. Não adianta a gente ancorar, buscar coragem nos outros. Você não vai achar. É necessário, olha que interessante, de novo aqui, ó, coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. Não é verdade isso? É preciso muita coragem. Oba, tudo bom? É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. Para suportar a vontade de retrucar de acordo com as ofensas recebidas, não é verdade? A gente sempre quer retrucar na lata. A gente não quer levar desaforo para casa, não é verdade? Mas precisa coragem para não fazer isso, não é verdade? A gente né? É muita coragem. Muita gente pensa que isso é covardia. Não, isso é um efeito de coragem. O contrário é que é covardia. Você também partir para a agressão. Responder olho por olho, dente por dente. Isso é uma covardia. Isso demonstra uma falta de coragem. Isso já demonstra em você que você não tem realmente confiança, não tem fé em você mesmo, nas suas potencialidades. Né? É necessário coragem para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós. Olha que interessante. Ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace. Isso, realmente, não podemos agradar todo mundo. Para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados. Não é outra verdade? Precisa coragem para tudo isso. Para falar, eu não quero isso, isso não serve para mim, eu não vou fazer isso. Isso é certo? Para ver as coisas pelo lado bom, também é preciso coragem. Esperando sempre uma solução favorável. Para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes, imprudentes, que se omitem em executá-las. Ora, não temos aos montes isso em nossas vidas? Né? Parentes ou amigos, filhos, que nós assumimos as suas responsabilidades como se fossem nossas. E nós não temos coragem para dizer não para essas pessoas. Fala, meu querido, você também é um ser. Você também é responsável pelo seu destino. Você se comprometeu. Por que agora você está querendo que eu faça por você? Se eu fizer por você, não vai ser você que está fazendo. Então não vai adiantar nada, sou eu que estou fazendo. Qual é o mérito? E nós continuamos fazendo, não dizemos não. E muitas vezes realmente prejudicando as pessoas. Porque quando a gente faz as coisas pelas pessoas, a gente não está colaborando com ela, a gente está prejudicando. A gente está fabricando mais um fraco para a sociedade. Perfeito? Mais um parasita. A criatura realmente corajosa, então, sabe que viver é correr risco. Não tem jeito. A partir do momento que nós, lá no plano espiritual, nós sabíamos que nós íamos correr riscos. Já sabíamos que o planeta é um planeta de provas e expiações. Que é um planeta que realmente é uma escola, um hospital, um hospício, uma cadeia, é tudo isso ao mesmo tempo. Nós sabíamos tudo isso. Então, quando nós aceitamos, fizemos nossa programação e aceitamos vir numa nova programação, por necessidade, né? Nós temos essa necessidade, nós nos enchemos de coragem. E sabíamos que íamos correr riscos. Certo? Então, a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr risco é enfrentar o quê? O desconhecido. Muitas vezes a gente enfrenta o desconhecido. Os grandes descobridores, eles tinham coragem, sabiam que correr risco e enfrentavam o desconhecido. Né? Sabiam que podiam ter sucesso ou não nas empreitadas, não é verdade? Mas mesmo assim eles se lançaram às grandes viagens, né? Nas grandes viagens, né? Nós agora estamos nos lançando às viagens espaciais, sem saber o que vamos encontrar, né? Em Marte, aí em Júpiter, na Lua, estamos nos lançando, precisa de coragem. Ela solta o passado e deixa o futuro vir a ser. Né? Então isso é coragem também. A coragem nos desprende do passado. Tem muita gente que gosta de ver no passado, que acha que o passado é que era bom, sem perceber que a única coisa que existe em termos de tempo, gente, em tempo, é o presente. Esse negócio de passado, presente e futuro são apenas referências. Nós vivemos num eterno presente.
E não podemos ficar presos no passado. Quem fica preso no passado é levado de embrulho pela história. Ele é enrolado. Se ele não quiser adotar os novos conceitos, os novos atitudes do presente, ele fica ultrapassado. Ou seja, ultrapassado, quer dizer, não serve, não está colaborando mais na sociedade. Muito pelo contrário, é um peso para a sociedade. Então ele precisa de coragem para romper isso, para não querer viver no passado. O futuro. Então o passado é isso aqui, né? O futuro é uma semente de possibilidades. Quer dizer, o futuro ainda não aconteceu. Tem gente que vive no futuro também. Ah, não. O ano que vem, tenho certeza, eu vou marcar academia, eu vou entrar na academia, eu vou correr todo dia de manhã, eu vou levar vou tratar melhor a minha esposa, eu vou realmente cuidar mais das minhas crianças, entendeu? Eu vou dar mais atenção para os meus amigos. Futuro. Tem que fazer hoje. Vamos começar. Né? Aí chega o ano que vem, ele vai esquecendo, né? Que nem a gente aqui. As encarnações também é assim. A gente se compromete, ela chega aqui, a gente vai esquecendo. A gente está deixando para lá. E a dívida vai aumentando. Então não pode. Ou você não pode ficar no futuro, nem no passado, mas também não pode ir para o futuro. Tem que viver o presente. Tá? O passado ficou para trás. Então o futuro é uma semente de possibilidade e o passado ficou para trás. Quer dizer, não serve. O que serve? Presente. Devemos deixá-lo passar. O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. É verdade. O presente é uma construção. Nós estamos construindo o nosso futuro, com base no que nós vivemos no passado. Não é isso? Perfeito. Então o passado é só referência. Não serve, você não pode mais viver no passado. É só referência. Para você atuar no presente visando o quê? Um futuro. Perfeito? Aí sim. A todo instante o presente está se tornando o futuro e o passado indo embora. Não serve mais. Né? Vamos lembrar o Belchior aqui, né? O passado é uma roupa que não serve mais, não é isso? Que no presente a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que já não serve mais. Todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas, desconhecidas. Verdade ou não? Correr riscos indica a probabilidade de insucesso em função de ocorrências que muitas vezes escapam de nossas mãos, pois não dependem exclusivamente do nosso empenho ou vontade. É verdade. Nós sabíamos disso quando encarnamos também, que muita coisa não ia depender de nós. Então nós temos que estar preparados para isso. Nós programamos, temos coragem, estamos executando, mas temos que ter consciência que muita coisa não vai sair como a gente queria. Por quê? Porque não depende exclusivamente de nós, depende de um grupo ou de outras circunstâncias. E o Hamed puxa esse texto aqui de lá do Livro dos Espíritos, que é uma questão que está ligada aos usos dos bens da terra. Por isso que ele vai falar sobre os usos dos bens da terra, que também está, né, nesse tema, cabe nesse tema. Né? Os usos dos bens da terra é um direito para todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Isso também é uma verdade natural. Deus fez o mundo para nós, para que nós usufruíssemos de todas as coisas materiais, usufruíssemos, né? Nós precisamos usufruir das coisas materiais para experienciar, para ganhar experiência, ganhar sabedoria. Embora esse direito, né, o egoísmo dos homens esteja tentando tirar a todo instante, não é isso? Mas é um direito natural. Ao utilizarmos os bens da terra, segue o Hamed aqui, nos sentiremos temerosos e vacilantes diante dos riscos da vida. Mas esses perigos são muito valiosos para que possamos amadurecer. Exatamente isso. Ao brigarmos com a vida, lutarmos, trabalharmos, exercitarmos, nós estamos realmente buscando, ao mesmo tempo que nós estamos buscando conforto, né, para nós mesmos, para nossas famílias, desenvolvendo coisas novas, nós estamos aprendendo coisas, acumulando coisas no nosso espírito, acumulando saber, ciência. Né? Lembremos-nos de que errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. Interessantíssimo. Tem gente que tem medo de errar, não faz porque tem medo de errar. Fica com medo, não usa a coragem, não faz porque tem medo de errar, não vou fazer porque eu posso errar, não vou fazer isso porque eu posso, não vou abrir uma empresa, não, porque eu posso me falir, né? Não, eu não vou iniciar uma religião porque eu posso encontrar charlatão, eu posso encontrar pessoas que vão me explorar. Eu não vou fazer tal coisa porque isso, por aquilo, por aquilo outro. Medo, né? Usa desculpas. Por que o medo de errar? Você não veio aqui para experimentar? Você não veio para exercitar? Não é isso que nós nos propomos? Como é que você vai aprender se você não errar?
Na escola, a gente sempre acerta? Perguntar para os professores, os alunos acertam tudo na escola, professor? Não. Eles não aprendem com os erros. Não é você ir lá corrigindo, olha, aqui você errou, vamos corrigir e tal. A nossa vida é exatamente assim. A gente atua, vê que errou, volta, corrige, revê conceitos, revê tudo, né? E corrige, rota, não é isso? A vida pede para a gente, mas pede, antes de mais nada, coragem. Coragem do quê? De fazer. A gente que não casa com medo, né? Ah, eu não vou casar porque ela pode me trair. E se ela me trair? Né? Assim. As pessoas não ficam com medo? Por que medo? Traiu, acabou, né? Ah, mas e se eu me casar e você parar? Você para, qual o problema? Não tem condenação na vida. A gente vive às vezes pensando que a vida é uma condenação, não é verdade? Não é, gente. Deus nos criou livres, nós não somos escravos. Nós temos o poder de decidir. E temos que decidir. Porque se não decidirmos, como é que nós vamos tornar deuses? Jesus nos diz que nós somos deuses em potencial. Como é que nós vamos nos tornar deuses, ou seja, cidadãos cósmicos, que vamos decidir coisas grandes, nós não conseguimos decidir nem as pequenas. Percebe a lógica da coisa? Então a vida exige coragem. Não podemos fugir dessas coisas de encarar os perigos e os desafios e não ter medo de errar. Quem tem medo de errar nunca vai acertar. Sempre que tomamos consciência de nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Olha que interessante. Trata-se de uma busca ou descoberta pessoal. Ninguém pode fazê-la por nós. Nós sempre queremos transferir, né? Para o padre, para o pastor, para o orador espírita, para não sei quem, para o pai de santo, para não sei quem. Nunca nós queremos assumir esse negócio. A gente vai lá para consultar. Não é verdade? A gente não assume, não quer assumir, né? Os bens da terra, aqui citados pelos espíritos amigos, também são os bens éticos. Olha que interessante. O que é os bens éticos? É um conjunto de princípios ou valores universais de uma sociedade referentes à vida, né? A dignidade das pessoas e o aprimoramento de uma coletividade, que é a honestidade, né? Aquilo que Jesus dizia, não fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Lógico, se você não quer ser roubado, você não vai roubar. Você não quer ser explorado, você não explora. Não é verdade? É uma coisa simples. É tão simples que nós nos recusamos a entender. Achamos que está muito aquém da nossa capacidade intelectual. Não, isso aí é para os simples, né? Não é para mim. Mas está aqui, gente. Isso é uma ética espiritual. Caminhando por essa estrada, você nunca vai errar. Olha que interessante. Isso funciona em tudo, não é só nas igrejas. Tem pessoas que pensam que isso aqui só serve para as igrejas, sentadinho aqui. Não, nós estamos aqui para aprender a atuar lá na vida, né? Onde a vida exige, os desafios estão lá. Então nós nos armamos aqui para atuar lá, no nosso trabalho, na nossa comunidade, né? A gente tem que colocar em exercício, porque se não colocar em exercício, a gente não aprende. De novo a gente volta na escola. O que os professores dão para os alunos aprender? Exercícios, não é verdade? Nós temos que exercitar. Ao lançarmos mãos dos bens éticos, podemos de início não saber usá-los convenientemente, mas necessitamos de coragem, autonomia e firmeza de espírito para vivenciá-los e não buscar de modo desesperado o consenso ou a aprovação das pessoas. Olha que interessante. Porque às vezes também a gente vive querendo a aprovação das pessoas, né? Ah, não, ser bom nesse mundo é ser bobo. Eu não vou ser bobo, eu não vou ser bonzinho, eu não vou cumprir isso que o Evangelho está dizendo, de não dar sempre a outra face, de sempre retornar o mal com o bem, porque eu vou ser bobo, todo mundo vai aproveitar de mim. Ah, é isso que nós usamos. Claro que não, é o contrário. Para agir assim precisa de coragem, muita coragem. E quando você age assim, as pessoas te respeitam. Sabem que você é um ser superior. Muito pelo contrário do que nós imaginamos. Entendeu? Vão te respeitar. Olha que interessante. Só que para isso, além da coragem, precisa exercitar. E é isso que a gente às vezes não tem coragem para fazer. Quando surge a situação, em vez de a gente aplicar essa questão da ética espírita ou da ética cristã, nós revidamos, né? Nós não levamos aforo para casa, nós não toleramos nada. E aí a gente bota tudo a perder e voltamos para a vala comum, né, dos covardes, aqueles que não têm coragem. É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. É verdade. Tem pessoas que realmente não querem adotar a ética cristã porque tem medo de ficar fora do padrão.
O mundo é assim, pô, violento. Ninguém tolera ninguém, por que eu vou ser bonzinho? Eu não vou ser aceito no grupo, né? Como é que eu vou sentar lá na mesa e tomar cerveja com meus amigos se eu tolero tudo, se eu sou... Pô. A gente tem essa coisa de precisar de aprovação na sociedade. É isso que ele está aconselhando para a gente abandonar. A gente tem que desenvolver o nosso pessoal, a nossa ética pessoal, a nossa conduta pessoal, sem se importar com a galera, sem dar bola para a galera, não é verdade? Na vida, realmente, nós não somos uma torcida de futebol. Né? Nós temos uma tarefa para fazer. Vamos lá. Então, não vamos ter medo de desaprovação alheia. E muitas vezes a gente deixa, né, de seguir a ética, porque a gente não tem medo de realmente não ser aprovado. Ah, ele é um bobo. Ele é um bobo, vive com a Bíblia debaixo do braço, ou vive lendo o Evangelho, essas coisas. Deixa ele para lá, nem convida mais ele para nada, não é verdade? Aí tem gente que tem medo disso. É o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes da criatura. Lógico, somos livres. Então tem gente, e temos, na sociedade tem gente de todos os níveis. Temos que ter isso também em mente. Nós somos um grupo de irmãos aqui caminhando nesse planetinha, em torno de 7 bilhões agora, né? Que estamos em vários níveis, tá, gente? Tem gente começando, tem gente já está no meio, tem gente que está um pouco mais na frente, né? A maioria está no meio, o grande grupo está no meio, desenvolvimento mediano, tá? Mas temos gente que está muito atrasada ainda, então a gente não pode se balizar pela opinião alheia. Temos que construir a nossa. Temos que ter a coragem de construir a nossa. E os grandes missionários? Os grandes missionários da história nos ensinam que não se pode agradar a todos e que precisamos ser livres das opiniões alheias. Usar a própria alma como guia e não precisar do consentimento exterior é utilização correta da verdadeira coragem. Quer dizer, não podemos depender realmente de aprovação exterior. Temos que nos basear, né? Mas nunca precisar da aprovação. Essa é uma postura psicológica que nos planifica em qualquer nível nas pretendidas realizações pessoais. É verdade. Uma pessoa bem resolvida, todo mundo respeita. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Aí ele repete aquela. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. Está vendo? Então você tem que se armar de coragem, porque depois tudo acontece. Não é verdade? Assim como Jesus nos disse lá no Evangelho, né? Que nós trabalhássemos e dessemos atenção à nossa vida espiritual. Que tudo ou mais viria por acréscimo. A gente também não acredita nessa verdade. A hora que a gente acreditar, a gente descobre o nosso verdadeiro poder. Então, já emendo aqui. A hora que a gente se armar de coragem, adotar a ética cristã, a gente vai ver que a nossa vida realmente melhora 100%. Nós ficamos mais autênticos, mais senhores de si. Nós ficamos mais corajosos. Não temos medo de nada. Um olhar cuidadoso, vamos buscar Jesus agora. Hamed busca o exemplo de Jesus, o exemplo maior sempre para nós, né? Um olhar cuidadoso na vida de Jesus irá revelar a criatura extremamente corajosa que pregou a tenacidade diante de situações emocional ou moralmente difíceis e que não teve medo de enfrentar a desaprovação. Não é verdade? Olha, Jesus enfrentou os fariseus, não é isso? Desafiou os fariseus, chamou os caras de túmulos, né? Caiados por fora, mas podres por dentro, ou seja, hipócritas. Ele não contemporizou com o erro, ele desafiou, foi corajoso, e é um do nosso exemplo. No entanto, muitos dos seus seguidores, ou seja, os cristãos, distorceram seus ensinos, transformando-os no catecismo da culpa, do temor e da submissão. Também isso é verdade, não é verdade? Não pegaram o cristianismo puro e distorceram, transformando em culpa, em céu, inferno, essas coisas. Coisa que nós não precisamos. Já abaixando ainda mais a nossa autoestima, não é verdade? Muito bem. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais. E não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. Olha que interessante. O Cristo de Deus era dirigido por razões interiores que, literalmente,
nada tinham a ver com o fato de que alguém possa ter gostado ou não do que ele tivesse dito ou feito. Então ele veio para fazer o que tinha que fazer. E fez. É isso. As consequências foram terríveis, né? Ele foi de encontro a interesses poderosos? Foi. Assumiu as consequências? Assumiu. Não é verdade? Todos nós sabemos a história que aconteceu. Não é isso? Sempre considerou os mandamentos de Moisés, Jesus. Porém, sabia que tudo é escrito e traduzido ao pé da letra, bem como tudo que é relatado de forma oral, quer dizer, passado de geração a geração, se reveste através dos séculos de uma atmosfera simbólica ou mítica. Então Jesus realmente veio desmontar também um pouco, né, aquilo que Moisés... Veio renovar, dar outra vestimenta aquilo que Moisés dizia, né? Moisés dizia, dente por dente, olho por olho. Não é isso? Jesus não. Amai até o vosso inimigo. Não é isso? Que é o contrário. Não é verdade? Teve coragem, fala, não. O ensinamento agora é outro. Não é isso? Vocês já estão aptos. Vocês já passaram de grau, já passaram de ano. Vocês já estão capazes de aprender lições novas. Agora não é mais olho por olho, dente por dente. É amar até o seu próprio inimigo. Certo? Olha o que disse Jesus. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. A lei são as leis naturais, quer dizer, os milagres são um rompimento. Né? Hoje sabemos que os milagres não eram milagres, na verdade. Jesus era um grande espírito de escola, de alta estatura sideral. Conhecia a física transcendental que nós não conhecíamos, né? A física quântica, atuava nas moléculas dos elementos, modificava-os pelo seu próprio poder, pela sua própria vontade. Então não eram milagres, eram apenas coisas que nós não compreendíamos. O que a gente não compreende, a gente classifica como milagre, não é verdade? Muito bem. Então ele está avisando que ele não veio revogar a lei natural das coisas, em nenhum momento. E os profetas, quer dizer, o que o pessoal já tinha ensinado. Ele falou que vinha cumprir, né? Não vinha revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. A atitude de dar cumprimento aqui proclamada estava recoberta de nobreza corajosa para a execução, realização e desenvolvimento de algo próprio para a atualização do aperfeiçoamento moral da humanidade. Lógico, Jesus veio realmente para revolucionar, para realmente colocar a humanidade em outro patamar. Vamos relembrar aqui, né, que tem uma primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira estamos vivendo agora, não é verdade? Nós estamos vivendo agora um outro momento também fantástico, em que uma pleiade de espíritos chamado Espírito Verdade vem até nós novamente relembrar aquilo que Jesus já havia ensinado e tirar todo esse escolho que séculos de mal entendido, de interesses pessoais, interesses outros, colocaram em cima da mensagem cristã. Então, essa também é a missão e a atitude de coragem dos amigos espirituais. Em retomar a verdade na sua origem. Perfeito? Tirar todos esses escolhos. Mesmo que à custa de infligir muitos interesses, não é verdade? Não é à toa que muitos dos nossos irmãos sofreram perseguições também. Ou seja, no século passado, começo do século passado, todos os que não concordavam com o status quo religioso estabelecido pelo Estado era perseguido. Não é verdade? Muito bem. Então sempre precisa de coragem, queridos. Sempre precisa de coragem. Se a gente quiser modificar alguma coisa. E na nossa vida pessoal, então vamos tomar esse exemplo macro e vamos trazer para o nosso micro. Nós precisamos de coragem para mudar a nossa vida. Tá? Sempre mirando nesses exemplos dos grandes espíritos. Né? Jesus não receava correr riscos, pessoal, porque seus valores não eram locais. Em outras palavras, não eram analisados sob a luz de um enfoque particular e geográfico. Não era para o povo judeu, não era só para a Palestina, entendeu? Era para o mundo todo, era para a humanidade. O mestre via a si mesmo como pertencente à vida universal. Transcendia as fronteiras tradicionais, família, raça, cidade, estado ou país. Aliás, a coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade de rebeldia, desobediência e perturbação dos valores pré-estabelecidos ou convencionais.
Isso também é uma realidade. Quando a gente assume a coragem e assume a nossa vida, muitas vezes nós somos taxados de rebeldes. Mas nós não podemos ligar para as opiniões da galera, na verdade, temos que fazer o que temos que fazer. Quantos irmãos nossos que vieram para cá, vamos pegar o Galileu Galilei, que foi ameaçado de fogueira, quando ele falou que a Terra não era quadrada, era redonda, não é verdade? E aí a igreja toda falou, meu filho, retira isso aí, você vai ser queimado. Ele não retirou. Quantos não foram ameaçados? Por quê? Esses irmãos sabiam. Então eles se armaram de coragem, porque eles vieram revelar novas verdades para nós. Tirar a ignorância. E nós estamos nesse momento agora também, né, o movimento espírita, tentando varrer esse mar de ignorância que perpetuou por esses 2 milênios, né, depois que Jesus esteve entre nós. Percebem? Essa é a tarefa do Espiritismo. E todos nós que começamos a estudar essas novas informações, que nos matriculamos nessa escola superior da vida, e estamos tentando rever os nossos conceitos, vamos enfrentar os perigos, vamos enfrentar rejeição, vamos ter que estar preparado para isso. E vamos ter coragem para saber trabalhar com isso. Vamos ser realmente taxados às vezes de louco, de alienados, né? E somos realmente taxados. Mas não podemos nos quebrar a nossa coragem perante esses desafios. Não é verdade? Eu estou vendo aqui algum pessoal que já estão matriculados no primeiro ano, tentando entender um pouco mais o Espiritismo. Aí se matricularam no primeiro ano. E um dos depoimentos é esse, que realmente é um total quebra de paradigma, né? Você tem que rever todos os seus conceitos. Isso não é fácil, exige o quê? Coragem. Como os nossos atos da vida, qualquer ato da vida. Para você escolher uma profissão, para exercer a profissão, para escolher um matrimônio, escolher uma pessoa, tudo exige o quê? Coragem. Você tem que deixar os seus medos de lado e ir à frente, mesmo correndo o risco de fracassar. Mas a gente sabe que nós somos imortais. Nós temos outras oportunidades. Então, realmente, a misericórdia do Pai, desde que nos criou, nos tornou o quê? A partir dali nós somos imortais. Então não tenhamos medo de errar. Mas vamos amar. Vamos adotar a ética cristã, que é a proposta que o Hamed nos traz aqui. Vamos adotar a ética cristã como guia e vamos nos armar do quê? De coragem. E eles nos afirmam que, armado da ética cristã e com coragem, nós somos capazes de remover montanhas. Quem são as montanhas? Qual é o símbolo que a montanha apresenta para nós? A montanha são as dificuldades, meus queridos. Os riscos, né? Os obstáculos. São as montanhas que, armados de coragem e fé, nós conseguimos transportar. Perfeito? Ou seja, nós falamos para a dificuldade, saia da frente e ela sai. Por quê? Porque nós temos conhecimento, temos coragem, temos fé. Essa fé é verdadeira, tá? Não a fé mística. Essa fé baseada no conhecimento. E, se possível, no conhecimento científico. Perfeito? Porque o Espiritismo, o Kardec já dizia que o Espiritismo se assentava sobre a ciência. E o dia que a ciência dissesse alguma coisa além do Espiritismo, ele ia concordar. Perfeito? Obrigado, porque isso faz parte do progresso. Não podemos ficar amarrados no passado. Perfeito? Nós temos que viver o presente, como diz o texto, já tentando construir um novo futuro. Perfeito? É essa a mensagem, meus queridos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Desculpe minhas limitações, se eu não soube passar para vocês o texto integral do nosso querido Hamed, mas no fundo é isso. É simples. É tão simples que às vezes a gente não quer aplicar, né? Fala, não, isso é muito simples, aí eu faço o pé nas costas. Então vamos tentar, vamos exercitar. A partir de agora, em todas as atitudes, vamos colocar a ética cristã em prática e armarmos de coragem para decidir aquilo que nós temos que decidir, porque nós viemos para isso, nós programamos, nós temos que resolver. Então, mesmo correndo o risco de errar. E se errar, vamos ter a coragem, a humildade de voltar e consertar. Perfeito? Porque é isso que nós temos que fazer. Se não consertar agora, nós vamos ter que consertar numa próxima. Nós somos imortais. Nós temos que estar sempre consertando, até o dia que nós nos capacitarmos, sermos alunos do curso superior da vida, né? Aí sermos já capazes de errar menos. E é para isso que estamos aqui. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine os seus corações e suas mentes e continue dando força, coragem para todos vocês, tá bom? Agora eu fico à disposição de alguma questão. Esse microfone não está funcionando, querido. Não, vamos no gargalo, minha mãe. Esse é o momento que a gente abre para perguntas, comentários.
Fique à vontade. Eu penso que essa coragem para mudanças, ela realmente é muito difícil, né? Para todos nós. É. Mas eu acho que hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. E quando a gente não tem a coragem de fazer essa escolha, a própria vida nos coloca em situações que nós somos obrigados a tomar aquele caminho que inicialmente a gente tinha de Não queria. Exatamente. Ou muda ou não muda, né? Então eu acho que assim, quando a gente começa, a gente é um pouco refratário às mudanças e a gente não tem essa coragem para dar, eu vejo que o próprio plano espiritual coloca a gente em situações que a gente não tem alternativa. Ou a gente vai para frente, ou a gente vai para frente. E por quê? Porque não tem mais tempo. Nós estamos fechando um ciclo. É que nem na escola, eu sempre uso o exemplo da escola, está fechando um ciclo, não tem mais tempo para o aluno. Ou ele aprende, ou ele vai para outra escola. Ou repete, vai para outra escola. Vai começar lá volta lá e começa tudo de novo. E aqueles, por quê? Porque não pode atrapalhar aqueles que conseguiram, os que estão indo para frente, percebe? Então ele torna um estorvo para aqueles que estão indo para frente, né, estão progredindo. É sempre assim. Será que essa rapidez, uma coisa que está acontecendo no mercado, será que é por causa disso? Claro, minha querida, chegou o momento. Os nossos instrutores federais estão dizendo o seguinte: acabou o tempo. Tem que evoluir, tem que correr. Chegou o tempo de vocês ficar aí. Nós éramos livres, usamos todo o tempo do mundo, só que chega uma hora que esgotou o tempo. Não podemos nós somos imortais, mas não podemos indefinidamente ficar postergando o trabalho que temos que fazer. Os nossos maiores têm paciência, esperam, até um certo ponto. Depois, eles falam: agora temos que correr. Não é assim na escola? Não tem recuperação? A recuperação é rápida, não é isso? Não tem tempo. Você vai ter que fazer um supletivo aí, que a coisa acabou o tempo, não é verdade? Na vida espiritual é a mesma coisa. O nosso mundo vai passar para um mundo de regeneração, não é verdade? Estamos saindo da condição de expiação e provas. Aqui vai ser uma morada de espíritos melhores. Ou seja, ou a gente se melhora, ou a gente se candidata a viver em mundos mais primitivos, que esses aqui. Aqui não dá para ficar, porque senão ele não acompanha os alunos que aprenderam a lição, tá? Está aí, a lição está à disposição, há 2000 anos já está aí. Estudasse quem quisesse, não é isso? E ela foi dada a todo mundo. Jesus confirmou a lição, a mensagem dele aos judeus? Não. Paulo saiu pelo mundo ocidental proclamando o cristianismo, fez. O homem de coragem também, outro homem de coragem. Né? Você lembra que Paulo foi decapitado por causa disso. Né? Pegou em Roma, tudo, no mundo todo. Então a mensagem foi divulgada para o mundo todo. Ninguém pode alegar ignorância. Por quê? Porque o tempo corre, né, para nós. Nós somos imortais, mas nós temos um prazo determinado para aprender as lições. Outra pergunta. Quero ver quem vai ter coragem aí. Nossa, esse então exige uma coragem assim fantástica, né? Exatamente, bem lembrado. O perdão é um desses atos que exige uma coragem imensa. Somente quem tem muita coragem, que já tem uma certa musculatura espiritual, consegue perdoar efetivamente. Muito bem lembrado. A gente está vivendo efetivamente uma revolução da era da informação. Isso. Tudo sincronizado, né? O mundo espiritual está como você colocou, mas eu vou dizer assim, abriu as nuvens, todos os conhecimentos estão aí para quem tem condições ou quer ou está buscando. Isso joga muita gente numa grande confusão, né? Um liquidificador, porque não sabe, perdeu a referência. Exato. Aí procura a referência na igreja, ou no pai, ou na figura mais forte da família, ou seja lá até vou pegar um gancho aqui em relação à coragem, ao perdão, né? O que é que eu faço comigo? Como é que eu vou, supondo que eu fosse fazer arte marcial, eu preciso treinar até conseguir perdoar. Exatamente. Não é uma coisa assim, eu li aqui, beleza, fui lá, vou sair perdoando. Beleza, vou pro céu e tudo. Então é uma coisa de muita luta, né? E é uma luta interior. Exatamente.
A maior luta, como lembrou Paulo, o bom combate é consigo mesmo. O primeiro combate é consigo mesmo. Por isso que a proposta espírita, a proposta de Cristo, de Jesus, era uma revolução interior. Que a partir do homem se ia reeducar a sociedade, perfeito? A partir do seu núcleo básico, que é o homem. Então, continua. Fecha. O pessoal chama baby boomers, gerações baby boomers, depois veio a geração X, o pessoal que lida essa geração, né? Geração Y. Hoje, quando eu vou dar aula, eu vou lidar com equipes. Em cada tipo de geração, eu tenho que tratar de forma diferente, porque o entendimento é muito rápido. Tem alguém ali que é manjinho, que é da geração, acho que é dele. Acabou de chegar? Acabou de chegar, já ela vai mexer com mouse, placa-mãe, chip, blá 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 blá. Para ela isso vai ser primário. Exatamente. E virou um vácuo. Então a gente tem. Por que, gente? Por quê? Muita coisa acontecendo. Tecnologia, conhecimento exposto a tudo. Isso, exato. Exato. É um momento Exatamente. de transição. Exatamente. Eu percebi muito claramente isso. E adorei quando você falou sobre ciência. Ciência e religião não estão dispersos, não são separados. Exatamente. Não puxa nenhum. Se complementam. Complementam. A ciência é a ferramenta para o desenvolvimento da humanidade, tá? E é isso aí que ele falou. E nós amarrando já com o nosso papo inicial aqui. É isso aí, ó. O tempo chegou. Hoje, gente, nós estamos já nos preparando para nos contatar com as outras humanidades, gente. Nós não vamos sair do nosso isolamento, né? De civilização isolada aqui no planetinho. Vamos começar já a contatar com outras situações mais avançadas. Olha, precisa o quê? De avanço. Os meninos que estão vindo aqui falam, por que acontece isso? Porque no plano espiritual já está 100 anos. A tecnologia está há 100 anos na nossa frente. Aqui, no nosso enganado. Ele já vem preparado, ele já sabe. Ah, por que ele vem preparado? Do nada? Não, nada vem do nada. Eles frequentam lá, eles trabalham lá, eles desenvolvem, eles têm escolas, eles foram preparados, eles têm missões para desenvolver aqui na nossa nova era que está se apontando. Então, por isso que são diferentes. Então aí, pais, cuidado, não reprimam essas crianças, orientem essas crianças, de apoio, não reprimam, não adianta reprimir. Eles podem mais do que vocês, eles são mais preparados do que vocês. Se você reprimir-os ao máximo, a ponto de, às vezes, de coibir o seu potencial criativo, você está fazendo um desserviço, você também está prestando um desserviço para a sociedade. Perfeito? Instalando medo nessas crianças, instalando insegurança. Cuidado. Muito pelo contrário, apoiem e estimulem o potencial dessas crianças. Né? Porque eles estão vindo para um novo mundo, um mundo que nós estávamos preparando e que eles já estão aí. E não tem dúvida, nós também vamos sair desse mundo daqui a pouco e vamos voltar na frente, vamos ser preparados para voltar e a sequência continua, nada para. Então, por isso que o progresso é uma lei, nós estamos sujeitos a essa lei, perfeito? Bom, deixa eu amarrar por aqui. Essa coisa de não reprimir, eu acho ótimo, mas assim, você não acha que essa geração de agora está muito, não sei, desrespeitosa? Hoje você vê casos de adolescente contra pai e mãe, contra os professores, quer dizer, eles não respeitam mais. Eu sabia que eu ia entrar numa área pantanosa, ai meu Deus do céu, por que eu fui mexer com isso? Não, é verdade, você tem toda a razão, é isso aí. Nós temos que só ficar atentos, por quê? Porque está vindo tudo misturado, tá? Nós temos que tentar educar. E a educação passa por isso aqui, ética cristã. É o nosso exemplo que vai refletir neles, tá? Sim, mas aí tem os amigos que são mais importantes. Exatamente. Esse é o nosso desafio, querida. Está aí um desafio colocado para os pais. É desafio. E nós temos que ter coragem de enfrentar. Nós temos que nos readaptar urgentemente, temos pressa, né? Não temos tempo. Nós temos que realmente nos readaptar, nos atualizar para ficar em sintonia com eles, tentar ficar em sintonia com eles. Tem que fazer esse esforço, pelo menos, não deixar eles escaparem muito da nossa... Agora, lógico, não podemos realmente podá-los, nós temos que tentar educá-los, temos que entendê-los, apoiá-los, ser amigo, procurar ser amigo deles, não é isso? Se aproximar deles. Exatamente. Exatamente. Então, qual é o caminho, queridos, que eu falo para vocês com muita tranquilidade? O amor. A gente realmente amar essas pessoas, né, nesse sentido amplo da vida, quer dizer, ou seja, senti-los que realmente eles precisam de nós também. Embora eles sejam
capazes, têm bons potenciais, foram preparados, mas precisam do quê? De amor. É por isso que Deus, exatamente, por isso que Deus os enviou nas nossas famílias, né? Não foi por acaso também, porque nós sabíamos que nós tínhamos capacidade para orientá-los. É isso que a divindade espera, que nós colaboremos nesse trabalho. E exige coragem e responsabilidade também. É desafio. Está totalmente aberto, minha irmã. É isso aí. É isso mesmo. Mais alguém? Posso encerrar? Bacana, então? Fechamos? Beleza, queridos? Então tá, olha. Então, tenha um bom domingo. Eu não sei se nós vamos ver no Natal, acho que não. Eu tenho uma palestra aqui dia 19 só, né? Mas acho que não vou ver. Então, bom Natal para vocês. Que vocês se armem de coragem na nova programação para o próximo ano. Execute essa programação, tá? Faça a programação, se armem de coragem. E Deus dê muita força para vocês, tá? Que Deus, o nosso Pai, dê força para vocês. Busquem força no Pai. E inspiração em Jesus. Um exemplo de Jesus. Perfeito? Aí as coisas tendem a ficar menos difíceis, tá bom? Paz para todos. Vamos aproveitar esse momento para fazer as nossas vibrações. Vamos nos ligando ao plano espiritual, aos nossos mentores, emitindo as nossas melhores vibrações. Vamos aproveitar para vibrar muito amor, muita tranquilidade, muita harmonia para todo o planeta Terra, para todos os países, principalmente aquelas regiões que se encontram passando por guerras, conflitos materiais. Que o plano espiritual possa atuar nesses locais, auxiliando a todas essas pessoas e que lhes dê a sustentação e o equilíbrio necessário para passar por essas duras provas. Vamos vibrando também pelo nosso Brasil amado, por todos os dirigentes. Vamos vibrando por todos os encarnados e desencarnados que se encontram perdidos nas ruas, nos hospitais, nos presídios. Que eles possam encontrar mãos amigas que possam acolhê-los e que eles encontrem um caminho melhor, um caminho de luz. Vamos vibrando também pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos colegas, rogando ao plano espiritual que nos ajude a ser um ponto de luz e que possamos servir de exemplo a todos aqueles que convivem conosco. Vamos aproveitando esse momento também para vibrar pelos nossos lares, pelos nossos parentes, próximos e distantes, e pedindo que o plano espiritual nos auxilie a manter um clima de muito amor e respeito com nossos familiares, pois o nosso compromisso com eles é muito grande. Vamos aproveitando essa oportunidade também para vibrar por alguém especial, alguém que nesse momento esteja precisando de ajuda. Que o plano espiritual possa ir até essa pessoa e levar os nossos melhores sentimentos. Que ela se sinta consolada, acariciada, e que em breve ela possa estar se sentindo melhor. Vamos, por fim, fazer uma vibração, pedir licença ao plano espiritual para fazer uma vibração por nós mesmos, nós que ainda somos muito necessitados e que estamos ainda caminhando na nossa jornada evolutiva, pedindo aos nossos mentores que continuem nos auxiliando e nos acompanhando diariamente, que possa nos intuir em nossas escolhas,
e que nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia. E assim, agradecidos por essa oportunidade, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, aos nossos mentores que nos auxiliaram a chegar até aqui, agradecendo aos mentores da casa, vamos pedindo licença ao plano espiritual para encerrar a primeira parte do trabalho e pedindo que esses amigos amorosos nos auxiliem a sermos perseverantes e que possamos dar continuidade a esse estudo, estando aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.